você que veio participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. É sempre uma grande alegria ter vocês conosco. Lembrando mais uma vez para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, nos sigam no Instagram e no Facebook. A sua participação e a sua adesão ao nosso projeto é muito importante. Oi, Lu, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? E hoje vamos falar de quem? Nossa segunda temporada começando. Nossa segunda temporada começando e hoje nós vamos então iniciar a falar sobre uma mulher também extraordinária que marcou a história da França e da Inglaterra no século XV e sim, de uma maneira muito forte, a história da humanidade. Nós estamos falando de Joana d'Arc. Então vamos ver o que a gente tem hoje no nosso baú de histórias? Vamos lá! Olha só o que tem aqui. Vamos ver. Que lindo, né? Ó, um cavalo, gente. Coisa linda. E esse cavalo, ele simboliza, na verdade, todas as batalhas que a Joana ela realizou, né? Batalhas pela França, ela participou ativamente da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, mas também todas as batalhas que ela travou, internamente, né? eu acho. E externamente para tomar as decisões que ela julgava necessárias de serem tomadas. Um anjo, Joana ouvia vozes, né, que a chamaram para essa missão junto ao Delfim da França. Ela chegou até ele. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade, assistam ao Joana in Five no YouTube, no Facebook ou no Instagram, onde a gente conta rapidamente a história dela, mas ela teve uma participação decisiva na Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, e graças a ela o Delfim da França então reagiu, né? A França na época estava dominada pelos ingleses, o Delfim reagiu, conseguiu liberar a cidade de Orléans, que era extremamente importante estrategicamente para ambos os lados, estava sendo sitiada na época, e acabou sendo coroado então em Reims como o rei da França. Os anjos simbolizando as vozes que Joana escutava. E a gente tem aqui também uma chave, e essa chave que simboliza a libertação das prisões, né? Joana, ela foi aprisionada algumas vezes e a gente, objetivamente falando, né? E a gente, na nossa vida, também é muitas vezes aprisionado e precisa descobrir quais são as chaves que vão nos conduzir à libertação dessas prisões. Então, essa chave serve também para simbolizar toda essa inspiração que a Joana traz para nós, né? De ouvir as vozes internas, de prestar atenção nelas, de batalhar por aquilo que faz sentido para nós na nossa vida e de poder ser capaz, sim, de se libertar das prisões que privam a nossa liberdade e a nossa expansão como seres humanos. Nessa nossa temporada, nós vamos falar de capturas, de prisões, de vozes, de julgamentos. Venham conosco para mais uma aventura do Elas em Nós. Lu, mas me diz uma coisa, como é que é essa história então da Joana? A Joana, a gente lê muito, né, que a Joana ouvia vozes, ela ouvia vozes desde sempre, como é que foi isso? Bom, o interessante da Joana, diferente da Cleópatra, é que a gente pode ouvir as respostas dela, a gente pode ler o que ela disse pelo texto do julgamento dela, do julgamento da condenação. E pela própria voz de Joana, então pela resposta às perguntas que ela deu, ela disse que ela começou a ouvir vozes aos 13 anos. Ela nasceu em Dom Remy, ela era filha de camponeses, de pastores, gente do campo, simples, e teve uma infância normal, como outra qualquer. Ela era uma menina comum, isso, né? Inclusive na reabilitação, a gente vê que ela tinha até pelo jeito namoradinho e tudo. Ela era uma menina normal.
normal, como todas as Fazia outras. os trabalhos normais. Ela aprendeu a tecer, a cozinhar, a afiar, como as mulheres Cuidava faziam dos naquela animais. época. Exatamente. Ela tinha uma vida completamente normal. Ela sempre foi muito religiosa, muito devota. Isso todos os amigos da época dizem a respeito dela, e a gente vê isso muito no julgamento de reabilitação, né? Mas ela era uma menina normal, e aos 13 anos ela começou a ouvir essas vozes. Num primeiro momento ela desconfiou, ela não entendia o que era aquilo. Aí ela começou a identificar e se convenceu de que realmente essa voz vinha do arcanjo Miguel. E aí, com o tempo, ele disse a ela que viriam outras vozes, né? Que era de Santa Catarina e de Santa Margarida. Isso. E aí, ela então começou, a partir dali, a ouvir essas vozes que num primeiro momento só diziam para ela ser uma boa menina, orar, rezar, até que a partir de um determinado momento essas vozes começaram a dizer a ela que ela devia ir até o Delfim da França, que era então o príncipe herdeiro, né? O Delfim é o herdeiro do trono, e dizer a ele que ela o ajudaria a se livrar dos ingleses, a libertar a França dos ingleses, e o levaria até a coroação. Que ela liberaria Orleans, que era extremamente, como eu disse, nós dissemos antes, né, de uma importância estratégica para ambos os lados, para a França e a Inglaterra. Naquela época a França estava dominada pelos ingleses e o Delfim da França estava com um território reduzido. E ela recebeu essa missão e ela de que executou, de que Deus queria que ele recuperasse o trono da França, que a França voltasse que ele seria o rei legítimo, e ela então cumpriu, ela tentou, por tentativas primeiramente frustradas, né? No primeiro momento ela não foi acolhida, mas aos poucos ela conseguiu então chegar até o Delfim e levar a ele essa missão. O que é interessante que a Lu colocou é que a gente consegue ver o que a Joana disse, né? Eu vou tirar de dentro do baú em relação às vozes, algo que ela falou sobre as vozes e que tem direto nos textos do julgamento dela, né? O julgamento da condenação. Da condenação dela. Depois nós vamos ver, ela teve 3 julgamentos, exato, mas esse é o julgamento da condenação, que seria o segundo. Onde a gente ouve, onde a gente tem as respostas que ela deu, né, no seu interrogatório. E quando perguntaram para ela a respeito das vozes, ela disse assim: na primeira vez tive dúvidas se era São Miguel que vinha a mim, e nessa primeira vez tive muito medo. Eu o vi depois muitas vezes até saber que era São Miguel. Antes de tudo, ele me dizia que eu era uma boa menina e que Deus me ajudaria. Entre outras coisas, disse-me para eu vir em socorro do rei da França. O anjo me falava da piedade que existia no reino da França. Eu fico pensando assim, né? Joana, desde muito cedo, ela passou a escutar essas vozes, né? Quer dizer, ela tinha as questões, as vozes internas dela, ela tinha essas vozes e ela pôde discernir, na realidade, que ela ouvia essas vozes de alguma forma. E eu fico me perguntando, né? Será que a gente consegue perceber que vozes nos habitam, que vozes vêm de fora e têm ressonância conosco, que vozes têm de fora e nos condicionam muitas vezes e que não têm ressonância conosco? A gente se constrói nessa questão da linguagem e das vozes, né? O ser humano, ele é um ser muito social, ele é naturalmente social e, na verdade, a gente vai constituindo a nossa personalidade a partir desses sistemas de comunicação. E em que medida a gente consegue se visitar suficientemente, e aí eu vou dizer, arriscar dizer, e sim, a Joana tinha um nível de discernimento para saber a hierarquia das vozes que ela devia seguir, ela conseguia separar o que é ruído do que é aquilo que faz sentido para ela, né, e do que ela deveria de fato, o que tinha ressonância em relação ao que ela
percebia e que estava ligado com o seu propósito de vida. E a pergunta que eu faço para nós e que eu faço para você que está aqui conosco é: em que medida nós conseguimos fazer esse jogo de uma maneira significativa para que nós possamos prestar atenção naquelas vozes que realmente fazem sentido para a nossa vida e que fazem a nossa vida ter sentido. Eu observo que na nossa sociedade a gente é muito condicionado a escutar muito mais as vozes externas do que as vozes internas. Queria te ouvir sobre isso. Eu tenho a impressão que a gente às vezes as pessoas são levadas a fazer escolhas profissionais, escolhas de vida, até escolhas de parceiros, muito mais pelas razões externas que são trazidas a elas do que propriamente por uma consulta profunda ao seu próprio coração e ao seu próprio desejo. Eu acho que a Joana, ela nos inspira a fazer essa reflexão, porque ela ouvia, a gente fala de vozes, né? Ela ouvia essas vozes que, na verdade, foram vozes que orientaram o sentido da existência dela, né? E o que a gente pode falar do ser humano? A gente é muito polifônico, né? O que é polifonia? A gente vive no meio, a gente é feito de muitas vozes. Vozes que são externas, vozes de fora, que é sobre o que a gente está falando hoje, foi isso que tu colocou. Vozes que são internas. E, na verdade, essas vozes, elas ficam ou deveriam ficar negociando entre si, né? Sim. Negociando sentidos. Mas quanto mais distantes a gente tá da escuta daquilo que realmente faz sentido pra gente, mais ensurdecido a gente fica, né? Quanto mais ruído a gente tem, mais difícil fica escutar os nossos sons internos. Exato. As nossas vozes internas. Como a gente vive numa sociedade, e o ser humano, como a gente já colocou, ele é extremamente sociável, social, né? A gente vive e se constrói muito na cultura. Daqui a pouco a gente sofre aquilo que a gente chama de um patrulhamento, e a gente não para sentir, para refletir, para pensar, afinal de contas, o que é de fora que faz sentido para mim aqui dentro? O que é de fora que eu internalizo? O que é de fora que eu tô assumindo simplesmente por um puro condicionamento? Porque me disseram que deve ser assim. Mas esse deve ser assim, será que é o que eu quero? E aí eu fico pensando, se a Joana tivesse cedido às pressões das vozes externas, como será que seria hoje a história da França, por exemplo, né? Teve um momento que eu até acho que ela cedeu, mas nós vamos falar disso num próximo episódio, na questão das escolhas. Uhum. Eu acho que houve um momento em que ela... Mas a gente não sabe, a gente não tem tantos elementos sobre isso, mas eu acho que aquele momento em que ela foi levada a Compiègne, que foi o momento que acabou levando a sua captura, pode ter sido um momento de ceder às vozes externas e às pressões externas. Não se tem tanta clareza sobre isso, mas é possível. Mas, Marcinha, essa polifonia, nós não podemos comparar as nossas vozes com uma orquestra? Claro, eu acho que sim. Aliás, a orquestra representa muito bem isso, né? Porque são muitos sons combinados, e quando eles estão afinados, eles formam uma melodia que faz sentido, uma melodia que tem uma boa ressonância. Agora, quando eles estão desafinados, na verdade a gente fica, né, numa música ruim, o que era para ser música se transforma em ruído. Então, quando a gente fala dessa questão das vozes externas, é muito importante que a gente consiga entender que a única ferramenta, ou a principal ferramenta que a gente tem, me parece, para poder construir uma polifonia harmonizada, uma orquestra harmonizada dentro de nós, é justamente que a gente possa usar o silêncio, né, para poder analisar e adotar uma postura reflexiva na vida, né? A gente vive num mundo muito atribulado, não é nem atribulado, num mundo muito barulhento, e a gente não tem essa prática na cultura ocidental de preservar, de cultivar, de ter disciplina para que a gente possa ter momentos de silêncio e possa de fato olhar o que é de fora
que também é meu, né, que faz parte de mim, o que é de fora e que está implantado dentro de mim como uma forma de condicionamento, mas que na verdade não faz sentido para mim, e daqui a pouco eu estou seguindo porque eu estou no meio dessa orquestra desafinada, né? Então, silenciar é um grande caminho para que a gente possa entrar em contato com a gente mesmo e poder fazer essa diferenciação, né, das vozes de fora, que são importantes e que fazem sentido para nós, e das vozes de dentro, que tem que ter um lugar preservado nessa hierarquia discursiva que nos organiza como seres humanos. Querem saber mais sobre as vozes de dentro? Vem com a gente para a continuação desse episódio. Joana tinha diversas vozes internas de Santa Margarida, de Santa Catarina, do Arcanjo Miguel, que lhe diziam que praticasse determinadas ações, mas ela também devia ter as suas, e tinha, nós sabemos, lendo sobre ela, lendo o que ela relata no julgamento, lendo o que se diz que os amigos dela e as pessoas que a conheciam falavam no julgamento da reabilitação, vozes internas. E nem sempre ela seguia Santa Catarina ou as suas vozes internas, ela sempre fazia escolhas.